Olá, alunos! Professora Nilda, Geografia, tudo bem com vocês? Espero que sim. Bom, vamos dar continuidade à nossa aula, né? Que nós estamos falando sobre industrialização. Hoje a gente vai conhecer os tipos de indústrias. Primeiro, né? A gente precisa saber o que é indústria, né? O que consiste uma indústria? A indústria é o local ou fábrica onde ocorre a transformação de matérias-primas em produtos elaborados pelo homem para fins comerciais. Nesses estabelecimentos, os funcionários e as máquinas são responsáveis pela produção de diversos objetos, alimentos, roupas, calçados, remédios, carros e etc. E como que é feita essa transformação? Por exemplo, eu trouxe o exemplo aqui do suco de laranja, né? Temos aí as laranjas, elas são cultivadas e transportadas para a fábrica. Aqui nesse primeiro quadradinho, a gente consegue observar o rapaz tirando aí a laranja do pé. E aí ela é enviada na fábrica, e lá na fábrica elas passam por processo de transformação industrial. Ela entra em uma máquina, né? Que essa máquina vai produzir o suco. Aqui, como a gente pode ver aqui, ó, o produto ele é envasado para ser comercializado, ou seja, ele vai ser colocado aí dentro no recipiente, né? E ele vai ser enviado para o comércio. Aí, depois de diversas etapas, o produto final é disponibilizado aos consumidores. Quem são os consumidores? Somos nós que vamos lá, né? No supermercado, porque nós consumimos esse tipo de produto. Por isso, né? Somos chamados de consumidores, porque nós consumimos os produtos. Então, é mais ou menos na verdade, um exemplo, né, do suco da laranja, como que é feita essa transformação. Assim também é com vários outros produtos, lógico, de uma outra forma, mas basicamente é isso. Então, tipos de indústria. Nós temos a indústria de bens de produção ou indústria de base, pode ser mineradoras, madeireiras, petrolíferas, metalúrgica. Então, as indústrias são classificadas segundo o que elas produzem. Por exemplo, a indústria de base, ela retira da natureza elementos naturais. A indústria de bens intermediários é aquelas que produzem papel, celulose, produtos químicos, borrachas, plásticos, componentes eletrônicos, produzem bens manufaturados ou matéria-prima processada para outros ramos industriais, ou seja, para a produção de outros bens. São insumos que serão usados para outras indústrias produzirem, por exemplo, equipamentos e máquinas. Tem um exemplo também para falar para vocês dessa indústria. Essa indústria, por exemplo, ela produz, né, indústria de bens intermediários, ela produz outros equipamentos para outras indústrias. Um exemplo, os carros, os automóveis, eles são produzidos. Vocês já viram como são produzidos por robôs, né? Aquelas máquinas que estão ali produzindo os carros. Aquelas máquinas são produzidas a partir dessas empresas. São produzidas pelas indústrias de bens intermediários. Então, elas produzem aquelas máquinas para as máquinas produzirem para outras indústrias. Aí nós temos também a indústria de bens de consumo duráveis, temos também de semiduráveis, que a gente vai ver logo em seguida. Então, nós temos automóveis, móveis, eletrodoméstico, eletrônico, entre outros. E também temos a indústria de bens de consumo, aliás, não duráveis. Por exemplo, alimento, têxtil, farmacêutica, cosmético, ou seja, alimento, indústria do ramo, né, da tecelagem, roupas, né, qualquer coisa de fios, e a indústria de remédios, farmacêutica, né, e também a indústria de cosméticos. Então, vamos lá. Um exemplo da indústria de base. A indústria de base, elas são extrativas, elas retiram matérias-primas e transformam essas matérias-primas brutas em matérias-primas industriais. Um exemplo, eu coloquei aí a indústria petrolífera. Ela tira lá o petróleo, né, tira lá o combustível fóssil, né, o petróleo, aí nessa imagem do tambor. Então, ali é a matéria bruta. E aí, essa matéria bruta, ela passa para a petroquímica. E a petroquímica vai transformar esse petróleo em gasolina. É um exemplo de como que é a indústria de base. Aí temos a indústria de bens intermediários.
Como eu disse, né, são aquelas que produzem bens manufaturados ou matéria-prima, processada para outros ramos industriais. Foi aquele exemplo que eu falei do automóvel. Entre outras, né, entre outras empresas que são robôs que fabricam peças, né? Por exemplo, metalúrgicas. Tem uma máquina que vai produzir uma peça, né? Lógico que tem ali o ser humano que fica ali comandando aquela máquina, mas geralmente a máquina faz tudo, né? O ser humano só fica ali observando. Está saindo tudo certo, liga e desliga a máquina, se precisa parar para a máquina e etc. Então, essas empresas, essas indústrias de bens intermediários são elas que fabricam esse tipo de máquinas para outras indústrias produzirem. Então, nós temos aí indústria de bens de consumo. Dentro da indústria de bens de consumo, a gente tem os duráveis, semiduráveis e não duráveis. Por exemplo, os semiduráveis. Vamos falar dos duráveis primeiro. Os duráveis, televisão, automóvel, celular, certo? Semiduráveis, roupas, calçados. Por exemplo, um automóvel, ele é durável. Um eletrodoméstico é durável, você não vai trocar sempre. Ele vai demorar bastante tempo para trocar, então é um produto durável. E o semidurável é roupa, calçado, que de vez em quando você precisa trocar. Ele tem um tempo ali de uso, logo você precisa trocá-lo, né? E temos os não duráveis, que é os alimentos, as bebidas, remédios, né? Esses produtos eles são perecíveis, eles precisam ser trocados, porque eles têm um prazo ali de validade, então a gente classifica ele como um produto não durável, são produtos perecíveis, que entra aí alimentos, bebidas, remédios, entre outros. E temos também a indústria da construção civil, que é aquela indústria que produz infraestrutura. Um exemplo, aquela produção de edifício, por exemplo, a indústria que vai lá, constrói aquele edifício, a gente coloca ela dentro da indústria da construção civil, tá bom? Bom, no mundo moderno, a indústria ela ocupa um papel fundamental na economia, sendo um setor de alta produtividade e de lucratividade. Então, a indústria ela é um símbolo da modernidade. E ela ganhou muita força no mundo a partir da primeira Revolução Industrial. Então, desde então, essa indústria, né, a indústria só cresce e se diversifica. A gente tem indústria no mundo inteiro. Há países que são muito mais industrializados do que, por exemplo, o Brasil. Então, eu espero que vocês tenham entendido sobre a industrialização e os tipos de indústria. Vou enviar para vocês um questionário vocês não têm um texto, apenas essa aula, vocês vão assistir novamente quantas vezes for preciso para vocês responderem as questões que eu também acredito que vocês vão conseguir fazer muito rápido, tá bom? Então, espero vocês na próxima aula. Fiquem todos bem. Beijo, tchau!